Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Deus seja louvado, engrandecido seja Deus. Nós já estamos aqui, meus queridos, amados irmãos, amigos, para o nosso Comando Bíblia. Eu quero aqui agradecer a todos vocês que têm compartilhado as orações, que têm estado comigo nessa caminhada. Seja bem-vindo todos vocês que são novatos, aqueles que já estão comigo há muito tempo. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Queridos, ao vir para cá, Deus me deu uma palavra, eu gostaria de compartilhar com você. Abra sua Bíblia em Mateus 25, do 1 ao 13. Daqui nós vamos tirar grandes lições para a nossa vida. Mas antes, pare o que você está fazendo. Venha ouvir o recado de Deus para a sua vida. Venha buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Porque haverá tempo de clamar e Ele não vai aparecer. Então o tempo é esse. Nós estamos no tempo da graça. No tempo da graça. Então, senta aí, respira, não deixa as distrações, não deixa os parasitas. Os parasitas a gente chama no mundo espiritual de distrações. Quando às vezes você está focado na palavra, focado na sua vida espiritual, e às vezes vem um levante, vem uma coisa, vem outra, e você quer desistir, não faça isso. Caminhe, olhe para o alvo que é o consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. Só Ele salva. Só Ele opera e só Ele faz milagre. Então, nós temos que orar, clamar e pedir a Ele livramento, pedir a Ele discernimento, sabedoria e pedir que Ele entre com providência naquilo que eu e você não podemos fazer. Então, aquilo que eu e você não podemos fazer, nós temos que descansar o coração e orar. Pedir a Ele. Pedir a Ele, se ajoelhe. Se não puder se ajoelhar, faça como o rei Ezequias, mesmo deitado, ore. Vira a cara para a parede e ore. Então, nós temos que viver em completa comunhão com Deus e também constante oração. Constante oração, porque o diabo é sujo, ele não para de trabalhar, ele trabalha todos os dias. Então, você também precisa estar vigilante, trabalhando, orando e buscando ao Senhor. Amém? Deus seja louvado. Então, senta aí um pouquinho, respira. Como foi o seu sabadão, espero que foi uma bênção e que o Senhor venha prosperar os seus caminhos. Amém? Deus seja louvado. Querido, nós estamos aqui todas as 18 horas orando juntos. Eu oro com você e por você. Mas você está inserido na rotina espiritual. Na madrugada eu estou orando, eu oro por você. Meio-dia eu oro por você. Nas primícias, que é 5 da manhã, eu oro por você. Então você está inserido nessa oração. É um orando pelo outro. Então ore você também. Certo? Não é só dizer assim, vamos orar e não orar. Ore você também. Você que está em casa, mantenha a rotina espiritual ativa. Não é só pedir oração, não. É orar também. Você ora e Deus opera e faz milagre. Nós oramos, fica mais forte, Deus opera mais e faz milagre. Entende? Então, você precisa ter compromisso com a oração. John Piper disse, era um grande evangelista da palavra, e ele disse o seguinte em uma das suas frases mais famosas, que também Billy Graham também falava um pouco disso, sobre oração. Ele disse o seguinte, que você só saberia o poder da oração quando você entendesse que sua vida era uma guerra. Ou seja, a oração não vai isentar eu e você de problemas, certo? Mas ela vai nos dar estratégia para vencer todas as adversidades que aparecer. E nós ficamos mais fortes, nós ficamos mais revestidos. Então você precisa orar, tá bom? Se você não inscreveu no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, deixe o seu comentário, compartilhe as orações e seja você um canal de bênção. Amém? Deus seja louvado. Então vamos ver o que diz a palavra de Deus. Ao vir para cá, Deus falava comigo sobre salvação. E isso é um assunto que poucos querem tratar. Mas aqui nós tratamos do assunto que Deus manda. Então, se Deus manda, nós obedecemos. E se Deus está falando, alguém precisa ouvir. Amém? Deus seja louvado. Ao vir para cá, Deus falava comigo, fale sobre salvação. Irmãos, nós estamos passando tempos difíceis. Nós estamos vivenciando momentos difíceis. Nós estamos passando por lutas e desafios. E em quem segurar? Em quem socorrer? Nós aqui não estamos brincando de oração, nós não estamos brincando de comando bíblico, nós estamos pegando firme. Então, se Deus manda, nós obedecemos. Então, ele falou comigo na palavra
em Mateus capítulo 25, versículo 1 ao 13, que fala sobre a parábola das 10 virgens. Então, vamos ler a palavra. Diz assim: Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite viu-se um grito: Eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas, e as nécias disseram às prudentes. Perdão, meus irmãos, ainda não estou podendo falar bem forte, mas vamos dando glória a Deus. Porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não lhe falte vós outras, ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as boldas e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora. Amém? Que palavra forte. O que você entende? Jesus aqui ele fala da parábola, né, das 10 virgens. E essa parábola é uma parábola forte de Jesus, porque ela é muito forte no sentido de preparo. Você precisa estar preparado, mas também não somente se preparar, mas também vigiar. Então, Mateus 25, do 1 ao 3, traz a parábola das 10 virgens, onde Jesus compara o reino dos céus a 10 jovens que aguardavam a chegada do noivo para um casamento. 5 delas prudentes, levaram azeites extras, e 5 são insensatas, que não levaram azeite suficiente nem nas lamparinas e nem nas vasilhas. Então, o texto aqui nos ensina sobre a vigilância e a preparação espiritual, certo? Para a segunda vinda de Cristo. Será que nós estamos se preparando? Você está preparado para a segunda vinda de Cristo? Porque é certo que ele virá. Ah, irmã, eu escuto isso desde o tempo dos meus bisavós. Meus avós falavam isso, mas ele virá. Não sabemos o dia e nem a hora, mas ele virá. Ele está tardando porque ainda não é o momento dele voltar, mas ele vai vir. Às vezes eu digo: ai, Senhor, está na hora do Senhor voltar. Tem tantas pessoas sofrendo, mães sofrendo, os filhos nas drogas, mulheres sofrendo, o mundo está violento, não tem mais nada a oferecer. Aí depois eu imagino e penso: não, ainda não está na hora, porque ele quer salvar mais pessoas. Então Deus ele tem um propósito diferente, né? Ele age diferente. Então aqui nós vemos alguns símbolos principais, eu gostaria de destacar. A primeira dela é o noivo. Quem é o noivo? Esse noivo é representado por Jesus Cristo. As virgens são representadas as igrejas e todos os cristãos que aguardam o retorno do Senhor Jesus, certo? Ou seja, nós que estamos aqui buscando, clamando, orando, pedindo a Deus, nós estamos se preparando para a sua vinda, certo? E o óleo, que é o azeite, simboliza a fé ativa do Espírito Santo, a perseverança, as boas obras, que não podem ser transferidas de uma pessoa para outra, certo? Então, o que é que Jesus estava dizendo aqui? Jesus estava dizendo: olha, a mensagem central aqui é algo que você pode imaginar e você já sabe o que é. O atraso do noivo fez com que todas as adormeceram, todas as 10, né, as nécias adormeceram, as prudentes adormeceram, e
aqui há uma diferença crucial, foi que ao acordar no meio da noite, as prudentes tinham o quê? Reservas de combustíveis. E as insensatas não puderam ir comprar o óleo, porque não tinha como, né? Não tem como você se preparar na última hora. Então, elas perderam a entrada para a festa. Então, a mensagem aqui, que Deus quer falar aos nossos corações, a mensagem principal desse versículo, dos versículos que eu acabei de ler, é que a fé e a salvação são individuais e intransferíveis. Então, nós não podemos dividir a salvação. Isso mesmo, é individual. Então, nunca é tarde para fazer o que é certo. Então, veja só. Estar preparado não significa apenas ter expectativa, mas manter uma vida espiritual ativa. Com o que você está gastando suas energias? Coisas vãs? Comece agora a gastar energia com o que vale a pena. Com o que vale a pena. E nós precisamos ter uma fé ativa e constante e sincera diante de Deus. Já que no momento exato do retorno de Jesus é desconhecido. Nós não sabemos o dia nem a hora. Ele chegou a dizer que era como um ladrão. Você não sabe o dia que vai ser roubado. Você sabe? Você não sabe o dia que um ladrão vai roubar você. Então, ele quis dizer que você não sabe o dia nem a hora. Então, nós precisamos se preparar. Nós precisamos se preparar, porque o Senhor está dizendo exatamente isso, que nós precisamos se preparar mais ainda para a sua vinda. Se você ora pouco, comece a orar mais, porque Deus ele é fiel nas nossas vidas, querido. Você sabe que a palavra de Deus ela é muito forte, né? E ela traz muita sabedoria e ela traz muito discernimento. Então aqui, essa parábola nos ensina a importância da preparação espiritual e vigilância para o retorno de Jesus Cristo, certo? Então essa história compara o reino com essas 10 mulheres, essas 10 virgens, que 5 eram nécias, 5 prudentes, e que as 5 nessas não podem entrar na boda. Então, aquele que não se preparar vai ficar de fora da festa da boda do Cordeiro. Então, nós precisamos estar preparados. Amém? Deus seja louvado. Olha, tem coisa na nossa vida que nós precisamos entender. Não é problema, não é adversidade, não é angústia, nem nada disso que vai impedir de Deus lhe abençoar. Então, fique tranquilo, apenas faça a sua parte, busque a Ele. Busque a Ele. Você já sabe que o noivo representa Jesus Cristo, as 10 virgens representam as pessoas que têm o coração sincero buscando ao Senhor, os cristãos verdadeiros buscando a Deus, assim como nós estamos fazendo, e as lâmpadas simbolizam a fé e as perspectivas inicial pelo encontro com Deus. A palavra de Deus é o quê? Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, não é verdade? O azeite, você já sabe que representa a vida espiritual contínua, e que a intimidade com Deus e as boas obras e o amor ao próximo, ou seja, algo que não pode ser transferido ou emprestado a outra pessoa. Amém? Aí você diz, mas irmã, e agora como é que eu vou fazer? Olha, se prepare. Não estou dizendo que vai ser hoje ou amanhã. Se Jesus me voltar daqui para amanhã, nós estaremos aqui reunidos novamente em oração. Ou lá na glória, louvado seja Deus. Essa é a fé, querido, que a gente tem. É que o amanhã vai ser melhor e que o Senhor está no controle e que nós vamos poder se encontrar com Ele. Então, as 5 virgens, nessas, né, que são as tolas, agiram em impulso, levaram um pouco de azeite, né, pegaram as lâmpadas, mas não se preocuparam em levar o óleo. Então, sem óleo não tem luz. Então, sem essa preparação, como é que você vai se atar? Outro dia eu até brinquei com a irmã, que a gente conversando, e ela falou, não, irmã, a gente tem culto aqui, né, de 15 em 15 dias, e ela disse que não podia vir e tal, aí falou que estava muito ocupada. Eu disse assim, irmã, e se Jesus tocar a trombeta lá nos céus e Jesus voltar, o que é que você vai dizer para ele? Não, Jesus, fica aí porque eu estou ocupada. Não, Deus não pode estar em segundo plano na sua vida. Irmãos, quando você coloca Cristo
no centro da sua vida, você precisa priorizá-lo. A gente, às vezes, é muito displicente, porque nós não entendemos o que Deus quer e, às vezes, nós não tomamos posições. Então, aqui, nós temos a chegada e a lição, certo? Durante a longa espera, aquelas mulheres adormeceram e chegou o inesperado, chegou o noivo. Mas aquelas mulheres prudentes estavam com suas lâmpadas acesas, o Senhor reconheceu e colocaram elas para dentro da festa. E ali a porta se fecha. O que isso significa? Vai fechar, a porta da graça vai se fechar. Então nós temos que clamar ao Senhor agora enquanto se pode achar. Então aqui nós temos um alerta, né? Porque você sabe que vigiar não significa apenas ficar acordado esperando. Você sabe disso. Mas sim viver uma vida com um propósito cristão, constante, alinhado, alimentado pela fé diariamente. Então, a preparação individual aqui, ela é intransferível. A salvação é individual. Você tem a sua, seu marido tem a dele, seus filhos têm a dele. Então, você não pode transferir a sua salvação para aquela pessoa, mas você pode orar por ela, para que ela seja salva. E Deus vai operar na vida dela. Então, a preparação individual, ela é intransferível. E no momento do retorno de Jesus, não haverá tempo para você buscar. É isso que Deus está falando. Você tem que se preparar agora. Você não sabe o dia, então você tem que se preparar agora. Então, o que acontece? Não vamos negligenciar a nossa vida espiritual enquanto estivermos aqui. Vamos clamar, vamos buscar, vamos orar, vamos pedir a Deus discernimento e sabedoria. Amém? Então, eu quero que você pense nisso e aprenda isso, que o Senhor é maravilhoso e que Ele opera e faz milagre, mas você precisa estar conectado com Ele. Amém? Então, eu quero nesse momento orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família, por salvação na sua casa. Que nós venhamos, meus queridos, servir a Deus com alegria. Que nós venhamos servir a Deus com alegria, com santidade, com fé, com adoração, com força. Não é crer de manhã e desacreditar de tarde. É crer que Ele vai fazer, é crer que Ele está no controle. É crer que você vai morar no céu. Porque se não for assim, fica tudo sem sentido. Nós temos que orar sabendo que nós temos um propósito. O nosso propósito é de ir morar no céu. Então, nós temos que ter uma fé ativa. E salvação é todo dia. Nós temos que manter-se na linha para ser salvo. Então, nós precisamos estar conectados com o Senhor. Amém? Então, vamos orar. Senhor nosso Deus grandioso, bendito e eterno Pai, Senhor da glória, aqui nesse momento eu quero agradecer, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Tu és bom, Tu és verdadeiro, Tu és o Deus que opera, Tu és o Deus que faz milagre, Tu és o Deus que traz a salvação, porque está escrito na Tua palavra que o que poderá nos afastar do Teu amor? O que poderá? Será a altura? Será a profundidade? Será outra criatura, anjos, principados? Não, nada disso, porque o Senhor está conosco. O Senhor é fiel, o Senhor opera e faz milagre na nossa vida. Pai, eu quero agradecer por tudo e por tanto que o Senhor já fez na nossa vida. Que nós sejamos como aquelas 5 virgens prudentes, que além de estar com a lâmpada acesa, ainda tem o azeite extra, aguardando ansiosamente a vinda do Cordeiro, do nosso amado Jesus Cristo. Senhor, obrigado por tudo e por tanto que o Senhor já fez. Obrigado pela nossa saúde. Obrigado pela nossa família, pela nossa casa, pelo nosso dinheiro. Obrigado, Deus, por tudo, Pai. Tu és maravilhoso. Senhor, eu quero orar por essa pessoa que está enferma, essa pessoa que está no hospital, na CTI, na UTI, essa pessoa que luta contra o câncer, que está fazendo hemodiálise, radioterapia, quimioterapia. Vai tocando desde o alto da cabeça lá dos pés dela, repreendendo todo o mal da sua vida, arrancando todo aneurisma, infarto, trombose, AVC, tocando nervo na carne, no osso, no sangue.
Vai arrancando, Senhor Deus, todo o mal da sua vida, em nome de Jesus. Toca no útero, na garganta, na tireoide, no estômago, nas próstatas. Vai tocando, meu Deus, na cabeça. Arrancando, Jesus, todo o mal, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, livre de acidente, bala perdida, contenda, briga, discussão, ansiedade, síndrome do pânico, tristeza, angústia. Vai tirando, Senhor, ó Pai, todo empecilho dessa vida, Jesus. Vai arrancando do coração a ansiedade, meu Pai. Toca nela agora, vai ter na causa na justiça, nessa perícia, nessa audiência, nesse dinheiro que está retido, esse dinheiro que já está lá agendado, mas não tem a data, Senhor. Então, mexe nesse sistema, Pai querido. Tu és o Deus do sistema. Então, neste momento, vai ter com essa pessoa que quer vender este carro, esse terreno, que quer vender essa casa, Senhor. Opera, faz milagre, Jesus. Eu sei, Pai querido, que é difícil, mas o Senhor está no controle. Então, prepara, Senhor. Prepara, porque eu creio no teu poder, na tua graça, na tua misericórdia. Senhor, neste momento eu oro, meu Pai, por livramentos. Eu oro, meu Deus, que o Senhor nos livre de falsidade, de olho gordo, de inveja, de empraguejamento, seta. Que o Senhor nos livre de toda maldição. Que o Senhor nos livre, Senhor, ó Deus, de invejas. Que o Senhor nos livre, meu Pai, de toda perseguição, tribulação. Pai, vai libertando do alcoolismo, da droga, da porfia, da prostituição, da porneia. Vai ter, Senhor Deus, com os idosos, com as criancinhas. Vai ter lá, meu Deus, no presídio. Vai ter lá, Senhor, ó Pai, lá no orfanato, no asilo. Senhor, eu sei que Tu és o Deus que contempla e que sabe. Pai, livra-nos, Senhor, de toda obra de macumbaria, de feitiçaria, de bruxaria, de toda palavras frívolas, de maldições, de todo empraguejamento, todo ritual macabro, todo ritual satânico, todo revela o oculto e o escondido. Senhor, neste momento vai ter nas matas virgens, nas encruzilhadas, vai ter, Senhor, ó Deus, também nas cachoeiras, nos cemitérios, nas catatumbas. Senhor, livra-nos do homem violento, do homem sanguinário. Senhor, visita-nos com poder e glória. Meu Pai, acampa os anjos perto de nossa casa, nossa família, porque mal nenhum nos sucederá e praga não chegará na nossa casa. Senhor, anjos com as espadas desembanhadas, acampem agora ao redor da nossa casa. Visita nossa família, nosso eu, nossa casa. Visita os filhos, as esposas, os maridos. Meu Pai, visita agora a vida financeira, sentimental, familiar, a saúde dela. Meu Deus, diz para ela que ela não está só. Todo pensamento suicida, todo pensamento negativo, blinda seus olhos, seus ouvidos. Nessa hora vai tocando, Senhor, libertando e todo espírito que vem travar, todo espírito que trava a vida dela, espírito, meu Deus, de atrapalho, espírito maligno de mulambo, de doenças, de tudo que não é bom, meu Deus, para a vida dela, pelo mesmo caminho que veio, vai voltar em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nessa hora eu te peço, meu Deus, porque eu sei do teu poder, na tua graça, na tua misericórdia. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Queridos, desculpem o barulho, soltaram fogos e aí vai ficar o barulho, mas Deus seja louvado. Fiquem com Deus e até amanhã.